Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, né, gente, trazendo informações sobre técnicas, processos que a gente trabalha e são assim de muita contribuição para a nossa vida. Oi, Lu, tudo bom? Está sumida, hein? Aí eu vou deixar inclusive o assunto aqui fixado. Hoje nós vamos falar sobre captação psíquica e uma abordagem terapêutica. Olá, sejam bem-vindos. Ti, quanto tempo, que saudade de você. Nem fomos dessa vez para Lages, né? Já vou chamar a Jaira. Oi, oi, oi. Oi, mundinho. Ai, que lindo. A gente sentiu saudade também de vocês. Imagino que deve ter sido, claro que incrível, né? Tá lá em Lages mais uma vez. Mas os próximos a gente vai. Olá, tudo bem? Deixa eu enviar o convite aqui para Jaira. Sejam bem-vindos. Olha só. Andréia. Guardando, gente, a Jaira aparecer por aqui. E aí, me conta, quem que já conhece esse processo incrível que é a captação psíquica? É um processo que nós trabalhamos muito aqui. Amiga, enviei convite para você, vê se chegou aí. A Jaira. Eu acho que Hello! Hello! Quanto Olá! tempo! Eu tô aqui querendo pôr meu telefone em pé, mas a minha amiga não deixa. Ai, Jesus! Aí Ficou ficou. Se cair, gente, já é personalidade empurrando o telefone. derrubando Tem nada a ver as comigo. interferências. E Oi, gente! aí? Saudade, né? Saudade porque a gente tá só Saudade! assim. Nossa, gente, eu não tô enxergando, tem que pôr meu óculos mesmo. Coloca aí, disfarça. Essas Vamos letrinhas. fazer uns. Olha o Ti aparecendo Que aqui. tá aí, Tá. atrasada com a dor. Ele já chega mexendo com você, você já viu, né? Saudade de Lages. Eu acho que o assunto Gente, saiu. O assunto tá saindo fixado aí? Acho que saiu, o né? assunto. É, porque às vezes. Deixa eu colocar aqui. Então, eu ia entrar com o meu, né? Com o meu usuário. Hum. Aí eu falei, não, gente, hoje eu vou entrar pelo nosso espaço, que é o lugar que a gente trabalha. Muito bacana. Bem que o computador podia deixar a gente fazer isso, né? Chamar vários usuários que você Mas tem, você né? não Mas tem outro. Você tá no seu computador ou no seu celular? no celular, como pode Peraí, melhorar, né? Meu deixa eu computador só. funcionar.
Tem umas personas aqui. Deve ser a persona do Thiago, que tá aqui mexendo no meu computador. Não, doido pra estar aqui também, né? Eu sei que É ele fica lá em verdade. Goiás. Ai, quero participar da live. Ai, vamos fazer uma live com o Thiago? Ah, não, gente. Ele tem uma sabedoria tão grande, né? Com personalidades também. Fica aí escondendo. Nossa, esqueci aqui. Tô anotando aqui o que era o tema, tinha esquecido. Peraí. Deixa eu ver se. Ah, não vai fixar não, mas tudo bem. Acho que eu vou desativar esses comentários aqui. Tá te tampando. Não, eu não vivo sem comentário. Pode deixar aí. Eu amo comentário. Não tá te tampando aí, não? Tá, não. Precisa Então a vamos. voz. Então vamos, Né? gente. Quem conhece essa pessoa? Essa amiga, né? Essa parceira, pessoa. companheira de jornada, de trabalho, não sei Gente, quantos. hoje essa live, vocês vão me desculpar, mas é de panelinha, tá? É assim, ó, a Ju é parceira do nosso espaço terapêutico, eu também. Então hoje é live das panelas. E para matar Delícia, saudade, né? Porque a gente tá só assim. Mas já estamos voltando, tá? É uma personalidade minha, já atacou ela, porque ela não me chamou para falar de Axis. Tem Não, quem vai me personalidade chamar minha para falar de atacando. Axis vai ser você. Ah, é? Você Então esqueceu? fechou. Sexta-feira, Você já tá esqueceu. marcado. Então tá. Uma por Então, dia. gente, é só assim que a gente conversa. Como é que a gente conversa? Longe. Mas hoje vocês vão ver que tá tudo integrado, né, amiga? Todas as terapias estão integradas. Não tem esse negócio de dividir terapia. Aqui a gente soma. Soma e cada uma é uma contribuição para acessar mais e mais, né? Para Minha trabalhar. voz tá beleza aí, pessoal? Tá beleza aí? Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá ouvindo? Um dia, gente, deixa eu contar isso. Eu fiz uma live. Ninguém me falou que não tava me ouvindo. Bom que você aceitou. Acho que foi de sacanagem. Ai, Deus. Tá a gente tudo ok ri. aí, né? Para você. Ah, e antes, né, gente? Então vamos lá, aproveita. Pode dar bastante coraçãozinho pra gente, que a gente adora, né? Ainda mais para potencializar esse momento com muito amor. E ó, tem um aviãozinho bem aqui, nessa direção. Pode convidar os amigos também para vir assistir, tá? Aqui isso vai proporcionar engajamento para muitas outras pessoas também acessarem. Né? Então, o que é, né, esse assunto que a gente vai trabalhar aqui? Eu até coloquei uma caixinha de pergunta. Tem muita gente que não conhece, não sabe nem o que é isso. De que se trata, né? Como que é? De Nossa, mais uma coisa. Passa onde essa captação? O Thiago não podia, não, porque ele responde aqui, ele é terrível. Eu acho que ele chegou agora, viu? Mas assim, é um processo incrível, né? Que a gente trabalha. Eu conheci esse processo quando eu cheguei no espaço. Já tenho acho que uns 2 anos. Nossa, vai fazer 3 anos. Olha. Ela pegou um jato, viu, gente? Foi pro espaço. 3 anos. Eu acho que a gente colocou nosso espaço terapêutico, porque a gente gosta de ficar no espaço. Nossa, que delícia ficar lá. E é um espaço acolhedor, né? Que acolhe todo mundo. Não é à toa, para quem aí não conhece, a gente aproveita e faz o convite, porque todo mundo que chega lá fica assim impressionado com a energia do espaço e com a nossa também, né? Claro. É claro, os cartões de visita do nosso espaço terapêutico. Ora, com certeza. Então, delícia. Então, gente, olha só, vamos lá. Eu sou Juliane, trabalho com terapias, né? Alguns processos quânticos, né? Facilitação de consciência. E hoje a gente está aqui com a Jaira, que ela vai se apresentar também, contar o que ela trabalha e a gente vai trazer para vocês mais essa consciência do que é a captação psíquica, né? Que é um processo que contribui muito com a vida da gente, com diversas questões. É verdade. Verdade. Presente. Pessoal, eu sou a Jaira Batista, terapeuta, especialista no psiquismo. Minha primeira formação foi em análise transacional. Depois disso,
Eu conheci constelação sistêmica, onde dentro dessas abordagens eu sentia muita falta dessa questão do que influenciava essas pessoas ainda na dor, né? E eu fui buscar regressão de vidas passadas. Fiz primeiro um curso de TVT, que é uma terapia de Roger Uger, né? Que é maravilhosa, usa um pouco de xamanismo. E assim eu continuei buscando essa especialização, né? A terapia com Roger Uger, a gente usa bastante a regressão no corpo. E nisso eu continuei, mas eu achava muito agressiva aquela coisa da pessoa acessar aquela memória com muita intensidade e aquele retrauma novamente. Então, machucava muito, eu percebia, tanto eu que fazia quanto a pessoa. Fui buscando mais e em Uberlândia teve um workshop com o Godinho, trazido aí pelo grupo do Giadel, um grupo maravilhoso, apométrico. E eu fui conhecer essa ferramenta maravilhosa. Quando ele estava lá, eu parei ele para conversar um pouquinho. Nossa, estou numa formação, no meio de uma formação de regressão. Que trabalho é esse? Que coisa incrível isso, de vidas passadas. O que você está falando disso? Ele falou, vai começar um curso meu agora, em fevereiro. Vai conhecer, você vai amar. Vai ser muito bom. E foi aí que eu conheci a captação psíquica das personalidades múltiplas. Né? Foi uma formação que você faz com ele de 2 anos. Faz a terapia, né, prática e escrita, mas é mais a prática. E nisso eu fui entender, começou comigo mesmo, né? Aí eu fui entender dentro de mim o que ainda estava tão conflitante, sendo que eu já tinha feito tantas formações. Ana Cláudia, eu estava na live dela agora. Ah, foi hoje? Ana. Ah, você estava lá assistindo. A Ana é chiquérrima dela, faz uma live por dia, né? É. Pena que eu tô uma vez só por semana agora, mas eu estou lá, né, Aninha? Assim, a fofa. A Carol. Eu não vi, passa rápido aqui, né? Porque eu sou meio tá vesga. passando, Então é isso, Ju. Assim, o que eu me conectei foi isso. Se eu falar, você sabe que eu falo muito. Tem que... Tô aqui rindo meio vesga. Gente, é idade, só diversão. 40 é meio vesga. Carol também do nosso espaço terapêutico, gente. Tô falando que não é panelinha? Que é todo mundo do coração, né? E é interessante e é incrível mesmo, porque a gente percebe que a gente está sempre nesse processo, né? Trabalha, busca, vai olhando, como diz as nossas sombras, o que tem ali, o que precisa melhorar. E é incrível. Eu também, quando eu conheci aí, um belo dia, depois que eu já estava lá, participando do grupo também lá do espaço, Jaira me carrega para onde? Também para fazer o curso lá com o Godinho, que é um amor, né? Nossa, Godinho é o pai. Não tem assim. Nosso espaço é coração de mãe, é verdade. Demais. Depende, né? Tem umas mães que jogam o filho de cima da represa, mas tá bom. Ainda bem que ninguém foi jogado. Olha aí, a Silvana, a tia. A tia! Silvana Macedo. Ela não perde, né? Sempre. Nossa, é fofíssima. Ciumeira minha de quê, Thiago? Olha aí o Thiago, você tá vendo? Ciumeira de quê? Verdade, mas, Thiago. Ele captou a personalidade. Que mesmo? Ela já desdobrou a sua personalidade, já foi lá contar pro Thiago que tem ciúme da tia comigo. Tem. É realidade. Acho que ele falou de outra coisa. Enfim, não sei o que ele falou. Como diz o Tony, essas caixinhas. Muitas. Mas assim, e esse processo, é algo incrível que a gente vai acessando tantas questões, né? Às vezes a gente traz muitos processos ao longo da vida. Ah, não foi convidada para a live. Ah, lá é outra caixinha, bonito. É outra caixinha. Lá é outra. Lá é outra que eu só assisto. Né? Aliás, o Godinho podia convidar nós para a live, né, Ti? Você, Juliane. Acho que ele pode fazer um Zoom, né? Chamar todo mundo ali. Boa ideia. Senhora. Aliás, eu acho que a gente vai fazer e vai convidar ele.
Gente, o Godinho que a gente está falando é o JS Godinho. Ele é um profissional da área do psiquismo, especialista, né? Um espírita especialista e trouxe essa ferramenta maravilhosa. Eu quero até falar disso, Ju, para a gente dar uma abordagem um pouquinho para a pessoa saber. A captação, ela surgiu da apometria. Por quê? O Dr. Rodrigues foi o primeiro a encontrar, dentro de uma palestra lá, ele descobriu a hipnoterapia, que era uma ferramenta maravilhosa que ele queria trabalhar junto aí aos clientes dele no hospital, porque ele percebia alguns conflitos, né? E já começou com essa curiosidade aí, né, do que está acontecendo. Ah, Ju, depois posta aí a página dele, para quem quiser conhecer lá, né, o trabalho dele, eu acho bacana. Então, o Dr. Rodrigues, ele manifestou isso, esse desejo aí de saber que tinha coisa a mais da mente na área da medicina, né, que as pessoas adoeciam muito. E nesse decorrer aí veio o Dr. Lacerda numa palestra com o Dr. Rodrigues, que ele convidou. Ele estava nesse hospital nesse dia, teve essa palestra lá que o Dr. Rodrigues levou, e o Dr. Lacerda conheceu esse trabalho da hipnoterapia. E pegou a esposa dele, que era uma umbandista, né? A esposa do Dr. Lacerda era uma pessoa que trabalhava muito dentro das religiões. Ele falou, vem cá que eu quero testar isso em você. E começou já outra ciência, né? Outro aprofundamento de outro estudo. E aí trouxe a famosa apometria. Na apometria, se descobria que se desdobrava os corpos, né? Então, o JS Godinho também entrando nesse trabalho de apometria, foi aprofundando, até descobrir que o que não se desdobrava não eram os corpos, e sim o corpo superior e o corpo inferior. Gente, eu estou dando bastante uma resumida, viu? Porque se for contar essa história aqui, uma live... Fazer várias partes. Mas lá na página do Godinho tem essa história aí. A gente já colocou o link aqui do Instagram dele. Lá tem. Thiago também. Obrigado, viu, Tícia? É um amor. Ai, mas é fofo, né? Então, o Godinho começou a perceber essas questões aí da consciência também, dos estudos, né? Mas tudo isso na abordagem ainda do grupo, nas ferramentas da apometria. Quem não conhece a apometria, essa origem da apometria foi essa. E na apometria trabalha-se abordagens, né? Hipnóticas, que é a hipnose, cromoterapia, regressão, progressão, acelerando isso para frente, regressão, voltando no passado. Então, nessa abordagem, o Godinho percebeu que certas pessoas que iam no centro, no grupo apométrico, ainda assim não se desvendava certos conflitos que aquela pessoa trazia há vários tempos, né? E aí ele aprofundou esse estudo, pegou um médium lá e falou, agora nós vamos aprofundar isso, né? E nesse aprofundamento ele percebeu, mas antes disso eu quero contar de onde veio a captação, que o Godinho, ele remodelou ela, ele como se ele reestudasse, né? Nesse interino aí, depois de Dr. Lacerda, o Osmand, esse nome desse cara é Osmand de Andrade, Dr. Osmand de Andrade, ele é um cara que foi aprofundar nesse projeto das captações psíquicas, né, desse alinhamento psíquico. E com isso, o Godinho conheceu esse trabalho, né, através dele. E através disso aí que ele foi modelar a captação psíquica, né? Então, o que se resume hoje a captação psíquica? É uma forma de interagir através de um médium sensitivo a abordagem do psiquismo de uma pessoa. Então, eu pego esse conteúdo que a pessoa traz desse tratamento, essa dor que ela traz, e através dessa dor, em vez dele pegar e regredir a pessoa no corpo, que seria TVP, ele pega e com esse médium, esse sensitivo, que nem todo sensitivo é médio, gente. Então, onde encaixa a parte do animismo, né? Não é mediunidade. Quem aprofundar nisso é diferente de animismo e mediunidade, né?
O animismo é quando faz na percepção, né? Através dessa percepção, o médium não está totalmente fora do corpo, ele não está, ele está animicamente consciente, então ele acessa o psiquismo dessa outra pessoa, percebendo esses distúrbios, essas dissociações das vidas passadas dessa pessoa, que hoje a psicologia chama de transtorno, DTI, né? Transtorno dissociativo de identidade. Então, esse transtorno, pela visão da captação, é um transtorno de vidas passadas, porque alguns estudos das personalidades falam que é criações do nosso sistema nervoso através da imaginação. Vocês assistiram Freud, gente? Vamos falar um pouquinho de Freud. Aquele, não falando desse contexto de Freud, a gente não vai entrar nisso não. Mas o filme de Freud, ele traz da história da hipnoterapia, né? De como ele utilizava a hipnose nos consultórios. Então, essa hipnose, a gente utiliza ela nas captações, né? Através dos tratamentos. E Freud mostrou isso naquela história lá, que eles levantaram dele, né? Meio que é aquilo mesmo, é aquilo na prática praticamente, né? Então, quem quiser entender sobre hipnose, assiste a série de Freud, né, Ju? Uhum. E dá para ter uma Adriana, oi Mônica, e dá para ali a gente percebe bem, ele mostra ali no filme essa questão de dissociação, né? É muito interessante, vale a pena ver mesmo. Mas assim, e essa questão da captação, as pessoas ficam, nossa, mas quem pode? Como é que é isso? Isso é feito onde? É um processo, né, que a gente faz em consultório. Quem pode fazer isso? Nanda começou a assistir a série dele ontem. Nanda, você vai se surpreender. Nossa, não sei se você conhece. Não sei maratona. Se você conhece aí de apometria, mas é uma parte da apometria aquilo lá, gente. Né? Porque ela acessa memórias. Eu ainda acredito que aquela memória que ela acessa é de uma vida passada daquela criança. Ele coloca que é uma memória que ela criou subjetiva, mas ainda pela visão hoje das captações, eu percebo que pode ser, gente, uma memória, né, de vida passada. E aí tem a sub também. Enfim. Daiane terapeuta. Daiane, conheci esse trabalho maravilhoso. Muito assunto, né? São muitos detalhes. A gente pode fazer assim, uma série sobre detalhes de captação. Como diz o Jafferton, que estava lá com a Ana, eu achei incrível ele falar. E o pessoal acha que o problema é Covid. Porque falou isso, eu não aguentei. E é verdade, né? Não dê spoiler. Não dê spoiler. Ai, enjoadinha. Ninguém tá dando spoiler. A gente tá pedindo que assista, que é muito interessante. Ô, Ti, né? Você pode dar até também ideias aí para nós, viu? Pode contribuir na nossa live. Nem vem. E assim, as pessoas... É algo muito leve. Muitas pessoas... Então, vamos fazer assim. Então, para quem for assistir depois também, né? Que as pessoas... Oi, Alcione, tudo bem? Ju, você falou uma coisa leve aí. É interessante isso. Muitas pessoas acham que nossa, deve ser uma sessão espírita de gritos. Isso. Uhum. Isso é uma coisa boa de frisar. A captação é uma coisa muito sutil, mas profunda. Sutil, porque ela trabalha a percepção. Fabi é do grupo de apometria, gente. Faz apometria. Aqui tem gente de Roraima também. Bem-vindos, viu? Olha aí. Roraima. Ixi, nós já tratamos Roraima na apometria. Roraima é bom demais. Gente, a captação é um trabalho que se pode fazer, essa abordagem para consultório, ela é para consultório, ela é destinada para consultório. Mas você pode utilizar ela em grupos espíritas, pode utilizar ela igual... nós temos um grupo chamado Vida Consciente, onde a gente utiliza as ferramentas da captação psíquica, né? A captação psíquica é uma ferramenta de trabalho
como se você faz hoje Theta Healing, como você... Aliás, eu já vi gente fazendo Theta Healing, que é mais sessão espírita do que... né? Muito mais. Mas, assim, são ferramentas maravilhosas. A Denise é da panelinha também. Dei lá do nosso espaço. Beijo, Dei. E é interessante, assim, e é um processo bem sutil, não tem nada de... As pessoas até se surpreendem. Tinha até uma pessoa, eu não sei, acho que a Luciana também está aqui, que ela fez uma sessão, né, com a gente. Ela ficou impressionada, ela falou, gente, o que é isso? Porque é algo muito leve que vai acessando as questões e assim, mas eu não sou espírita. Não tem nada a ver, gente. Não é algo que não é, de uma certa forma, ligado com religiões. Não. É para todos, é energia. Tudo é energia, nós somos energia. Então a gente está trabalhando esses processos, né? Que vem, assim como Theta Healing trabalha também esses processos, barras de axis e muitos outros também que a gente trabalha. A Alcione falou aí, fiz curso de Reiki, Haitiana e amei todos os... Fiz curso. Achei que fez curso de Haitiana, barras comigo, achei que de Haitiana, porque Haishi, eles falam que é Haitiana, né? Que é corporal. Amei todos os fiz barras de axis, barras de axis, gente. Ela fez o primeiro curso que eu dei de barras lá em Roraima. Um ponto a mais. Nossa, barras de axis. É um processo evolutivo, né? São ferramentas que vêm agregando, não tem melhor e pior. Apenas ferramentas que vêm dissolvendo esse psiquismo. Porque, olha, essa mente nossa, essa consciência e anticonsciência, age processos terapêuticos, né? Esses aprisionamentos traumáticos do nosso passado, quantos traumas nós estamos presos da infância, desta vida. Eu vejo muita gente falar, mas nesta vida eu tive esse trauma. É retrauma, porque já teve em outra vida também. Né? É o padrão, então, né? Às vezes, o que se trata nisso, né? Turbulências mentais, loucura, gente. Se você pegar uma pessoa com loucura e começar a tratar psiquismo, é um conflito de personalidades influenciando a mente dessa pessoa. É vozes mesmo, mas não é vozes de terceiros. É dela com ela mesma. Então, se você pegar uma pessoa que tem distúrbios mentais e começar a trabalhar ela, mas ela vai curar? Ela pode curar nesta vida, ou pode afrouxar isso para uma nova existência. Né? Isso é importante também falar. Melhor terapia que já fiz, Bel. E é interessante, assim, que muitas vezes a gente tem, como a gente pode tratar diversas questões, diversos problemas, às vezes a gente está aqui, tenta resolver de uma forma ou de outra, mas a história está lá, muito tempo atrás. A Mundinho falando ali, raiz dos problemas. Mundinho também é da panelinha. Olhar essa causa, porque de repente a causa está lá em alguma existência que passou e não tem como perceber isso nessa realidade, né? E a gente acessa isso com esse processo. Por exemplo, agora na quarentena, está se percebendo muitas pessoas reclamando desse convívio familiar. Aí pode ser o seguinte: eu estou aqui vivendo uma relação com o marido, não tenho coragem de falar alguma coisa, uma personalidade minha desdobra. Aí nós estamos falando de desdobramento. Desdobra, acopla nele para poder falar algo para mim. Entende? Então, assim, essas personalidades, elas ficam dissociadas na nossa mente. Quer dizer, elas ficam perturbando a nossa mente. Mas elas só perturbam a nossa mente porque nós estamos conectados com essa dor ainda. Essa dor, esse trauma ainda está latente na nossa alma, do qual a gente atrai várias vidas que influenciam esse mesmo trauma. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tem medo de voar, né? Às vezes, numa existência passada, ela teve um trauma de uma explosão, né? Dentro de uma aeronave, uma mais antiga. Às vezes ela viajou naquela aeronave bem antiga, aquela época do início lá da aviação, e aí ela morreu disso, uma morte trágica. Hoje ela vai entrar num Boeing, tudo super seguro. Ela fala, não, eu tô apavorada, eu tô com muito medo. Aí a gente acessa
esse padrão mental dela tá lá. Naquela existência, ela nem lembra do corpo, ela só apavora aquela consciência ainda daquele pânico que houve antes da morte, porque é isso que é importante falar, há um pânico dessa morte, né? E de repente essa pessoa não quer mais, ela associa isso, ela fala, nossa, eu morri daquele jeito, vou morrer de novo. Então ela carrega. Aí o pessoal fala, a hipnose é boa para isso? É ótimo, porque às vezes no trânsito da hipnose, quem faz hipnose, ele leva uma memória de vidas passadas também, para fazer essa ressignificação, né? E precisa, na verdade, trabalhar, porque não adianta também só olhar, né? Tem que ir lá na causa e realmente ressignificar, como diz, esclarecer para poder limpar toda essa memória, né? Que tá, porque fica uma memória no nosso campo. Deixa eu ver aqui uma pergunta que fizeram, eu estava anotando aqui. As pessoas têm muitas dúvidas, mas quem pode fazer a sessão? Para quem? Para todo mundo, né? Todas as pessoas podem, então, estão disponíveis, podem estar disponíveis para receber uma sessão dessa, desde crianças a idosos, todos. As vozes, a Mundinho tá falando aqui sobre as vozes, e é isso mesmo. Todas as pessoas podem fazer, Ju. O que a gente recomenda é o seguinte, por exemplo, autistas ou pessoas com distúrbios mentais, a gente pede que vá alguém por elas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa está em ressonância com aquele problema. Ela às vezes não tem condição de buscar isso. Então, outra ferramenta maravilhosa que a captação traz é o tratamento à distância. Então, eu não preciso estar junto com a pessoa, eu não preciso estar com ela. Um terceiro vem, né? Aí uma pergunta que uma menina fez para mim, eu postei ontem, antes de ontem, ela falou assim, mas isso não faz mal para outra pessoa quando ela vai, não? Porque eu acho que uma pessoa fez captação para mim e eu fiquei ruim. Isso não existe, gente. Porque o pior que seja dessa história, e nós não estamos falando em sessão espírita, onde você prende espírito, em apometria também não. Nós estamos falando num processo de dissociação de personalidades, onde você vai acoplar aquela personalidade que já está perdida, ela já está dissociada. Então, por mais que a pessoa não tenha muita experiência, mal ela não vai fazer. Ela vai sintonizar e essa carga, só dela sintonizar, ela vai perceber sintonizar aonde, Aida? Do que você está falando? Vou explicar melhor isso. Quando eu falo em sintonizar, tá duas pessoas trabalhando, o esclarecedor e o sensitivo. O esclarecedor vai através da frequência verbal, ele vai dando comandos para que aquele sensitivo entre em contato com... Jaira, mas aí eu duvido, é sessão espírita, né? Gente, tem que estudar. Aí chama animismo. No livro do Mecanismo da Mediunidade fala de animismo. Vários livros aí falam de animismo, né? Então, vai lá e lê um pouquinho sobre animismo e sobre mediunidade. Tem diferença, sim. Na prática, a gente sabe essa diferença, ela existe. Então, por isso que a gente não associa com sessão espírita, porque nós conectamos com vidas passadas, memórias inconscientes adormecidas no sofrimento e no trauma. É diferente de sessão mediúnica. De sessão mediúnica, eu vou evocar espíritos para vir fazer um trabalho, tá? Então, na sessão espírita, se trabalha por evocação, né? Qual é o ato de evocar? Então, por exemplo, eu entro na sessão espírita, chego lá, eu vou trabalhar com guia espiritual. Então, eu vou evocar, olha, estou aqui, pronto, vou fazer caridade, vou evocar para que nós possamos fazer um trabalho. Aí você está dando o seu corpo mediunicamente para que essa entidade venha e acople em você. Então, a diferença é essa. Na captação psíquica, nós acessamos através da mente. Como é isso? É treino. Precisa treinar o sensitivo para ele poder captar essas sensações. Nós trabalhamos através do campo emocional, né? Nessa emoção, onde estão os sentimentos de raiva, tristeza, né? Com a ferramenta pode ajudar uma pessoa que está em processo de depressão forte. À distância, podemos ajudá-la com essa ferramenta? Pode sim, Fá Bernardes. Fabiola. Pode sim. É a Fabiola? Ela é
É a Fá. Ela já foi Fá. lá no espaço. Pode Pode sim. sim, porque esse distúrbio, ele vem. O que que é a depressão? Eu estou ligada aonde? No passado, né? O que veio antes. Então, pode ser. Muita gente fala de depressão assim: nesta vida eu não tenho motivo para ter depressão. Tenho de tudo, minha família é maravilhosa. Mas existe a depressão ancestral, existe a depressão de vidas passadas. Nessas duas linhas é bom investigar, tá? Onde que se trabalha muito bem a ancestralidade, que eu sou apaixonada, constelação sistêmica. É uma ferramenta perfeita. Não precisa nem ir em captador. Mas quando vai lá na constelação, igual eu já tive gente que me procurou, foi lá e fez várias sessões de constelação, e com consteladores bons, isso também é válido refrisar, né? Intensificar essa observação. Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, fiz constelação, mas espera aí, com quem? Né? Que movimento. E essa pessoa que me procurou fez só com pessoa fera. Eu falei, olha, esse trem tá errado. Você fez, ainda tá nessa sintonia? Tô. E não é falar, ela não quer olhar, porque ela tá na criança. Essa pessoa tinha um estado de ego adulto bem internalizado. Porque eu já tinha feito até um processo com ela de integração da análise transacional dos estados de ego, até antes dela ter feito as constelações, que nem consteladora eu não era na época. E aí ela veio fazendo constelação. De repente, ela se deparou com essa questão de vidas passadas, né? Era em relação à mãe dela. Ela já tinha feito... Olha, ela procurou N profissionais nisso. E na constelação, eles pediam para ela, você precisa reverenciar a sua mãe. Ela não conseguia. Não conseguia. Quando olhamos a frequência da história, em vidas passadas, várias vidas ela de algoz e vítima com a mãe. Processo torturoso, de tortura, de demência, de loucura, ela com a mãe. Ou a mãe cuidava dela, quando ela cuidava da mãe, ela internava a mãe, ela abortava, ela fazia alguns processos. E aí ela foi percebendo que no dia da captação, que a gente traz essas informações, né, no sentido terapêutico, aí a pessoa vai falar, Tiara, mas vocês ficam mexendo em vidas passadas, a gente não mexe no que está quieto, mas não está quieto, já está dissociado. Por isso que ela veio trazer essa dor. Olha, já está dissociado. Quando você tem a sensação da dor, angústia, já está dissociado, o negócio já está, né? E aí ela teve, depois da captação, no outro dia, gente, é muito rápido também a captação, a sensação, né? Daquela memória. A memória integrou. O que integrou? Ela voltou para dentro da alma dela leve. Nada mais aconteceu entre ela e a mãe dela. Foi uma relação muito gostosa, muito bonita, que até hoje a mãe dela foi internada, está internada, até ela mandou, né? Nunca ela falaria assim, tadinha da minha mãe, eu tô com compaixão com o que a minha mãe tá passando. Na verdade, ela queria acabar de enforcar a mãe. Então, assim, hoje ela tá podendo ter uma relação bonita com a mãe, né? Para a mãe finalizar esse processo desta vida com ela, na leveza, não dessa influência dessa memória de vidas passadas, mas sim do que elas são hoje. Hoje não tem aquela rixa, mas quando a gente fala que existe a rixa de vidas passadas, é porque a memória acopla na memória aqui de uma pessoa e a memória starta da outra também. E vive aquelas pessoas galfinhando, definhando na relação. E vira uma relação doentia, né, Ju? E aí é onde a gente diz, né? Mas nossa, mas como que isso melhora assim? Porque é onde a gente vai acessar e vai esclarecer e vai trabalhar. Porque é aquela história, né? Volte e lembre. Que às vezes a pessoa também está aqui no papel de vítima. Volte e lembre, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos acordar. Isso mesmo. E aí é trabalhar tudo isso. E tem uma frase que o Godin hoje, esses últimos meses de pandemia, eu tenho escutado demais. Conheças a verdade e ela vos libertará. E é isso, é o que a gente vai fazer, vai acessar essas questões e vai olhar ali, nossa, mas eu tô aqui, tô sofrendo, aí vem aquela conversa, porque é meu karma? Não, peraí, não vamos entrar no drama também? Vamos olhar o que é isso, se outros processos não
resolveram, porque não é legal, não presta. Não, não é isso. É porque precisa de algo que vá mais, de forma mais aprofundada, né? Estudar toda essa questão desse psiquismo, dessas influências. Eu estava lembrando aqui essa questão de, a gente falando aqui de personalidades, pode ter alguém que deve ter, mas o que é isso? Não está entendendo nada. Para quem conhece, no Theta Healing, o pessoal usa muito fragmentos de almas também, Isso, né? porque na verdade essa As frase, nossas fragmento de partes. alma, vem do Jung, né? Quem estudou Jung, né? E a Vaiana Stibel fala um pouco de Jung nos livros dela, né? Então, assim, vai acessar e cada partezinha tem um contexto. Você imagina, quer dizer, como diria também, eu estava assistindo um vídeo do Godin, falou assim, gente, vidas passadas, reencarnação e etc e tal, isso é um estudo biológico, não adianta, isso existe. Quer dizer, é a questão, é a energia e é aquela questão do, e o tempo e espaço, cadê? O que é isso? Tá tudo aí. É o que existe. Então, é um contexto que a gente está se acostumando. A gente já está, né? Mas para muitas pessoas hoje em dia, isso é meio fora da casinha, meio assustador, mas vamos dissolver todos esses julgamentos, pré-julgamentos, ponto de vista que a gente criou com tudo isso, né? Ai, vamos olhar e aproveitar e vamos olhar para a gente se melhorar. E agora é Agora, uma mais do que coisa, nunca a hora, né? uma coisa que as pessoas não podem negar, Juliana, nessa era que está agora, os comportamentos, distúrbios mentais, fora, assim, de um contexto muito anormal. Então, se vê muito assassinato, aí a pessoa fala sem motivo. Na verdade, esse sem motivo tem uma explicação nas captações. Eu lembro da história, até estava passando aí uma história da mãe da Nardoni, da Isabela Nardoni, né? E aí o pessoal julgando, gente, não julga não. Quem sabe se ela não foi influenciada por uma vida passada com essa menina, né? Então não é que a gente tenta justificar a coisa ruim que o outro faz. Mas eu lembro do Godinho contar uma história também sobre isso, uma coisa bem triste de uma criancinha de 2 anos que o cara não lembrava que ele tinha feito, acometido com aquela criança, com a vida dela. Então, depois eles foram entrevistar ele, colocaram ele no manicômio, mas por quê? Não, talvez não era ele mesmo, era uma vida passada, quer dizer, uma parte fragmentada da alma dele, tendo atitudes. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu não tenho memória da minha infância. Nossa, eu não tenho memória de certa parte da minha vida. A pessoa fala comigo e eu fico assim, buscando. Como que pode? Aí se chama de lesa. Fala, eu tenho leseira mental, nem tem memória disso. Não tem memória ou houve uma influência de vidas sobrepondo aquele período de história dessa pessoa, né? Por exemplo, crianças com comportamento. Alguns relatos têm de crianças falando línguas ou falando coisas pequenininhas. Como elas conseguem, né? Falar aquelas línguas ou ter um aprendizado tão acelerado? São memórias que chegam àquela criança. Memórias dela mesma, de uma existência que ela teve. Teve uma outra criança superdotada que fala 8 línguas com 7 anos de idade. Gente, ela tem uma facilidade de acessar esse campo onde fica armazenada essas memórias, né? Que muitos falam campo búdico, né? E aí, né, cada um tem a sua filosofia para falar onde que está isso. Mas essas memórias, né, esses registros, alguns falam acásticos, onde ficam guardados essas memórias. Então, você pode acessar, sim, consciente ou inconsciente, essas memórias de vidas passadas. Às vezes, a gente acessa essa memória, ok, mas junto dessa memória pode ter um trauma. Naquela vida pode ter sido um trauma ou não. Quando eu acesso uma memória bacana, muita gente fala que é déjà vu. Nossa, eu já fiz isso, já tive essa memória, já sei fazer isso. Ela está acessando um pedaço do seu passado, né? Está sendo permitido isso. Aí a gente ouve muito falar do tal do véu do esquecimento. Ora, como é véu do esquecimento se ela está lembrando?
o véu vazou, furou, ou o véu dela é diferente dos outros, né? Não é questão de véu, de esquecimento ou não. É questão de facilidade com aquela pessoa tem de acessar essas memórias. Isso pode ser positivo, pode ser negativo. E se percebe que essas pessoas que acessam essa memória e têm esses distúrbios mentais, loucura, ou você já deve ter ouvido falar isso do colega. Nossa, você é bipolar. Você é bipolar. Você tá uma pessoa, de repente você é outra. Deus me livre, vou ficar perto de você, não. Alternâncias de personalidades, né? O que você acabou de falar mesmo? Você falou pra mim, não. Você não falou isso pra mim. E briga fielmente que não falou. Algumas pessoas... Você conhece algumas pessoas? Você conhece, sabe? Que você não me falou isso, não? Não, tá bom, eu não conheço. Tá bom, amiga. Outro dia a gente conversa. A gente sabe dessas histórias. É trash. É bom usar isso com o marido. Hã? Que? Você colocou outra personalidade. Não era a gente brinca disso. Era uma outra personalidade. A gente brinca disso. Mas é interessante que... E também essas personalidades podem ser despertadas por alguns gatilhos, por alguns acontecimentos que podem despertar. E aí, assim, já se torna um pouco diferente de, eu tô acessando, às vezes de uma forma branda, porque tá disponível para mim. E quando alguma coisa desperta, tem algum gatilho disso, pode vir à tona questões bem mais fortes e intensas que vão interferir de uma forma bem invasiva, né? Trazer alguns transtornos. E aí é onde a gente também vai acessar isso, né? Traumas alérgicos, corporais, gente, até coisas ginecológicas, mulher cândida, homem, às vezes doença sexualmente transmissível, pode vir de vidas passadas. Eu tenho um colega que brinca e fala assim, nossa, eu vou pôr culpa tudo nessas personalidades aí. Mas é sério, é muito profundo isso. Doenças alérgicas, coceiras. Coceiras, muitas das vezes, bichos, pessoas presas em caixões e vidas passadas. Né? Começa a coçar, porque ela dá a impressão que tem bicho andando em cima dela, né? A memória está lá em start. Né? Tem gente que coça só a mão, deve estar presa aonde? Não sei. Então, e tem também, você está falando aí de presa e bicho, vem o pavor também de alguns bichos, rato, barata. Sim. Né? Vem toda essa questão, pessoas que têm dores de cabeça constantemente, já fez diversos processos e nada resolve. Então, o que tem aí de uma outra... Né, de um outro tempo, de uma outra existência que está ali influenciando. Então esse processo é incrível. Interessante, quando a gente consegue sintonizar isso, a gente dá essa mesma sensação de coceira. Você sintoniza o psiquismo da pessoa, você começa a se coçar. E aí, o que é a função do terapeuta? Drenar essa sensação e entender que aquilo já passou. Quando é feito isso, né, conscientizado que isso já passou, a personalidade ela pode, e claro, né, dentro das ferramentas que a gente tem para trabalhar, ela se sente livre, leve, né, para poder, claro que ali por trás disso tem outras coisas, né, vai ver o que foi a história dela, por trás disso tem várias vidas, às vezes, de suicídio, porque quando a pessoa está presa em algum lugar, significa que a mente dela consegue ficar aprisionada. Nesta encarnação atual, que a gente chama de ponta física, ela também tem esse padrão de se aprisionar, ou aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que está sempre no ranço daquela energia, vira e mexe, tá lá, amiga, você está nisso de novo? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você esquece fácil? É a mesma facilidade que ela tem depois de ficar aprisionada nesses mundos trevosos, e nesses caixões da vida, né? Porque a gente tem os caixões emocionais também, né, Ju? Ju pode falar um pouquinho desses caixões emocionais, né, Ju? Vários padrões, né? E interessante, o que a Erika está falando aqui, falar captação associada a tudo. Ao câncer, ela está comentando, isso também pode ser algo que vem de outras memórias, né? Questões.
E diversas outras hipóteses de doenças de que a pessoa desenvolve e não sabe nem por quê, porque também já não se usa mais aquela história, ah, porque é de família. Ah, porque é ser genético. Isso daí também já foi por terra, né? E outra Então, coisa boa de se falar, Ju, é os relacionamentos doentios, né? O tanto que captação é simbiose, bom, simbiose, simbioses. isso. Esses relacionamentos doentios, né? Por exemplo, a pessoa procura a gente, eu acho ótimo quando me procura para falar, nossa, eu estou finalizando uma relação, ou eu estou no segundo casamento, ou eu estou no terceiro, ou eu estou no quarto. Gente, é Isso vale maravilhoso uma fazer, live. porque tá emaranhada assim até o último teto, né? Então, são relacionamentos que a pessoa termina, mas está ligado. O que fica ligado? A sensação dessas vidas passadas. Quando se trata, dissolve essa sensação. Aí a pessoa tem a liberdade de viver um novo relacionamento. Né? Isso também se trata. Doenças, feridas, por exemplo, erisipela. Quem souber disso trataria. Porque geralmente são aprisionamentos do passado, escravidão, né? Ainda arraigados e presos nessas emoções. Então, muitas doenças físicas, né, ainda se portam no corpo da pessoa por ela estar aprisionada em vidas passadas, né? Em algum lugar. Esquizofrenia, né? Eu estava lendo também outra. O Godinho é cheio de histórias, né? Muito ricos os livros dele. Os tratamentos com as pessoas de esquizofrenia, o quanto de personalidade que tem ali, porque pode ter mais de uma também, né? E é um Então, tratamento, viu, gente? Porque eu sou especialista em esquizofrenia. A gente tem um caso na família e esquizofrenia, a ponta física sofre muito, porque ela se propôs a enlouquecer nesta vida, por não dar conta, por não também abrir mão de ficar consciente. Porque quando nós encarnamos, todo mundo fala assim: ah, Deus quer, tudo Deus quer assim, Deus quis. Tudo que acontece é Deus quis, é um conformismo, Deus não quis nada. Deus não está querendo nada, ele está querendo ficar quieto lá no canto dele, já fiz, já trabalhei, já criei o mundo, o universo, vocês vão trabalhar agora. Então, o que Deus quer é que nós reconheçamos, a partir de agora, o nosso movimento e aceitação. Então, eu reencarno numa família que é difícil. Qual é o mais fácil? Não é ficar doido em adoecer? Eu adoeço para não olhar e resisto para não olhar. Então, essas pessoas muito doentes, elas entram na resistência de vida, reencarnatória. Elas resistem, porque é mais fácil acessar a dor do que ficar consciente na facilidade, alegria e glória da saúde. Para que ser saudável, né? Aí eu ouço muito falar do karma. O que é o karma? Nem sempre essa palavra karma foi direcionada para nós. Karma é viver na Terra, ponto. E assim mesmo eu acho que você teve escolhas lá atrás. Você quer ir para o Plutão ou para a Terra? Ai, para a Terra, lá é mais bonitinha, vou só para lá. sempre escolhas, né? Tem sempre escolhas. Eu acho que eles escolhem assim, tá certo que é livre-arbítrio, você escolher 3 lugares, mas tá bom, né? Já tá escolhendo 3. Porque essa questão do livre-arbítrio também aí é ponto de vista, viu, gente? Livre-arbítrio de quê? Entre a Coca-Cola e a Fanta? Livre-arbítrio entre morar na Terra ou no Plutão? Você tem que morar no planeta. Você não tem livre-arbítrio de dizer, eu não quero morar em nenhum desses lugares. Pode ficar estacionado também o espírito. Mas Como o que a gente diria Michio percebe... Gotsuami, escolhas. Ah, o livre-arbítrio, escolhas. Simples. Eu estou fazendo um curso com uma mulher, ela chama Marisa Beer. Ela dá um curso de hipnose, com outros cursos. Ela bate uma coisa, ela é a mais famosa, né, dos Estados Unidos, é uma terapeuta assim, mais famosa que existe lá. Ela é a mais famosa em tratar pessoas de trauma em 1 hora e não voltar mais. Por isso que ela é famosa. Oh. O que ela usa? Ela usa a terapia da hipnose. Por quê? Ela fala com a consciência assim, tudo que você associou que isso é ruim, vai continuar ruim. A repetição leva à criação. Verdade? Você sintoniza com aquela verdade absoluta sua,
que fazer live é ruim, você nunca vai fazer live. Se associa que comer quiabo é ruim, você nunca vai comer quiabo. Então você condicionou o seu cérebro a estar atuando que desse jeito funciona. Sempre vai funcionar desse jeito. E não é só nessa vida não, gente. É em várias vidas. É um padrão de vidas que a gente repete. Um loop chato. Se a gente for ver as fitas da nossa vida passada, você vai dar nostalgia. Porque repete, como diz o Godinho, só muda a carruagem na garagem. Uma hora é moto, bicicleta, carruagem. Daqui um dia vai ter um jatinho, né? Uhum. Porque vai evoluindo. Mas a história é Uma a nave. mesma. É aquele... É a nave. Nossa, valeu. É a nave. Quer dizer, só muda o blá, 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 a cor da bicicleta. A história é a mesma. Mesma, você tá lá com a mesma família, com o mesmo contexto, aglomeração, simbiose com aquela família, porque você não quer evoluir e não deixa a família para trás. Não, eu vou afundar mais um pouquinho, que agora a família não vai, ela tá toda afundada, eu vou afundar junto. E essa família é uma família só de aprendizado. A nossa família espiritual não tá aqui. Então, quando a gente fica preso na família, porque tem 20 drogadas, mas só eu vou sair dessa família, a lei do pertencimento, como que eu posso sair de uma família de 10 drogados? Só eu? Pô, vai ficar ruim, né? Então, nós condicionamos a nossa mente a um padrão e ficamos presos a esse padrão. A gente precisava ter um tempo assim de 2 horas nesse Instagram, né? Tá acabando. Então vamos aproveitar, já que já tá acabando, se cair, a gente já deixa aqui também outro recado, né? Dessa questão da captação, que a gente faz esse processo, trabalha com esse processo no espaço. E quem quiser conhecer, saber mais, pode entrar em contato com a gente, ou pelo... Tem a página do espaço, pelas nossas páginas também. É um processo, assim, realmente de muita, muita eficácia, né? E a gente está aqui disponível para o que vocês desejarem. E a gente tem que fazer uma live falando de relacionamento. A Maria ali, a Mundinho, começa outra live. Realmente é assunto mesmo, É viu, muito Mundinho? assunto, Uma hora é pouco. Mas muito... depois curte nossa página lá, o nosso espaço terapêutico. Tem a minha página, Jaira Batista Terapeuta. E tem muita informação, a gente coloca lá sempre vídeos, né? Sempre coisas aí bacanas sobre terapias, várias terapias lá do espaço, né? Tô vendo o Thiago saiu daqui, eu vi uma mensagem, ele mandou uma mensagem aqui. Tá bom, tio. Eu não sei se ele tá aqui, mas eu vou responder ele ali. Gente, assim, nossa, mas é muito bom, né? Muita coisa para falar. Eu acho que a gente pode programar, assim, vários assuntos. É verdade. Mas, assim, esse processo, ele traz muita leveza, ele traz vai reequilibrando, né? E vai não só trabalhando a gente, como também todas as relações, para trazer o que... Tá bom, tio, eu vi aqui, ok. O que ele falou? Que Eu não vi, não. Reunião no Zoom. Oh, Aí vamos você fazer? abre e convida Não, a mas gente. o Zoom... Não, nós vamos fazer, tio, um Zoom aberto. Vamos prometer com o pessoal. Eu, você Mas e a aí Ju... então... Um Zoom aberto. Porque dá para entrar várias pessoas. É um assunto, assim, bem legal para tratar e falar. É um assunto que tem a ver, gente, com evolução de alma. É muito profundo. Captação não tem a ver só com melhorar e ficar bem, de saúde, saudável, não. Tem a ver com evoluir a consciência. Gente, se sair cair desses aqui, a gente padrões. volta de novo aqui só para terminar, tá? Tem 44 segundos restantes. Ou a gente Então, volta. A gente faz outra, não tem problema. Então, gente, é isso. É muita conversa boa para um assunto que, assim, muitas pessoas não conhecem. E, olha aí, já arrumou uma, ó, tá vendo? Ele é sempre que a caixinha dele não encaixa na nossa. Tia, a gente tá falando das duas coisas, Tiago. Ó o Fernando entrando online para poder criar de duas concorrência com nós. coisas. Mas vamos fazer. A gente quer fazer uma outra. Vamos convidar todo mundo para fazer um Zoom com todas as pessoas.